Fala, meus lindos! Hoje, dia 5 de junho, caraca, estamos na metade do ano, literalmente, tá? E hoje, quinta-feira, mais uma aulinha aí teórica sobre a estratégia, né? Aquela aulinha que aproxima a gente aí. A aula está sendo gravada, vai estar disponível no espaço do aluno. Se você não quer aparecer o seu rostinho lindo e maravilhoso, pode desligar a câmera, mas é sempre bom deixar ligado, tá? Turma, hoje eu quero compartilhar uma parada que eu tenho feito nas minhas contas e que tem dado muito certo, né? Lógico, o que eu vou falar aqui você já tem que estar sabendo fazer no 15 minutos, mas eu quero falar um pouquinho sobre a abertura do gráfico diário, tá? Eu tenho feito mais vezes a abertura do diário, né? Eu tenho compartilhado nos grupos, tenho mandado até no grupo gratuito lá, aberto mesmo, que a galera tá, algumas entradas que eu tenho feito, né, no gráfico diário. E esse mês, na verdade, da final do mês que passado, mais esse agora, uma das contas eu estou 4% positivo e outra 2%. E a maioria dos trades foram feitos na abertura do diário, do gráfico diário, né? Então é a mesma teoria, não mudou nada, não tem nada de novo, tá? É aplicando tanto frequência, né, canal atual, canal anterior, quanto os ciclos, mas usando os 5 minutos e o gráfico diário. E eu tenho tido resultados legais, né? E estou aqui para compartilhar com vocês o caminho que a gente tem percorrido. E hoje eu acho que eu vou falar mais do gráfico de 5 minutos e gráfico diário, tá? Respeitando a mesma dinâmica do semanal, eu vou passar ela de novo aqui. A gente vai fazer, né, um backtest durante a aula. E aí, vou deixar depois para vocês poderem tirarem suas dúvidas, tá? Como é que tá meu áudio aí? De 0 a 10, só para eu poder continuar, senão depois eu continuo aqui, o negócio tá todo zoado. Como é que tá meu áudio aí de 0 a 10? Fala comigo. Abra seu coração. Show de bola. Então, bora lá para minha tela. Eu vou. Deixa eu só separar aqui o negocinho aqui. Puxa. Eu vou compartilhar aqui com vocês euro dólar na tela. E aí, é que eu me perdi aqui, é duas telefones. Deixa eu colocar na tela de cá, peraí, que eu fico contra a luz. Só um momento. Pronto, agora sim, euro dólar na tela. Vamos lá. O que que é, né, a teoria do ciclo? Para quem é novo, para quem não é novo, né, para quem ainda não domina a, a teoria, nada mais é do que a ideia de você pegar esse movimento aqui, ó, que a vela forma. Todo mundo está cansado de ouvir falar isso, né? A vela, ela vai ter a abertura, máxima, mínima e fechamento. A sua maioria das vezes, a dinâmica do preço de uma vela, ela é dessa forma, né? O pessoal conhece aí por Power of Three, né? Ou PO3, que nada mais é do que o formato de uma vela. E aí, nos tempos gráficos menores, você vai ter esse desenho aqui, né? Você vai ter o gráfico andando aqui, bonitão. Só que quando você olha uma vela de longo prazo, né, seja semanal ou seja diária, ela tem, né, o formato da linha amarela. Ela tem esse formato aqui, ó. Eita, apagar ela. Esse formato aqui. Então eu tenho a abertura aqui, tenho o fechamento aqui, né, colocando uma vela de queda no caso. Aqui é a abertura. Aqui é a sua máxima. Todo mundo já sabe isso aqui, né? Não é possível. E aqui é a sua mínima. Tem alguém que está vendo isso aqui pela primeira vez? Não tem não, né? No chat aí, responde para mim. Tem alguém que está vendo isso aqui pela primeira vez? Acredito que não. E aí, qual que é a diferença de você fazer, né, a estratégia, as entradas pelo 15 minutos? Deixa eu ligar essa luzinha aqui, porque está meio escuro ali. Pronto, agora sim. Qual que é a diferença de você fazer essa entrada aqui no 15 minutos semanal e fazer ela no diário
e 5 minutos. A diferença é que no semanal, essa dinâmica aqui, ela vai acontecer uma única vez, né? Provavelmente uma única vez na semana. Então você vai ter que a abertura máxima passou para baixo aqui, na maioria das vezes, né? Se passar, não volta lá para cima e vice-versa. No semanal é assim. No diário, no diário, você tem durante a semana 5 dias. Então você vai ter 5 oportunidades de tentar acertar ou tentar pegar esse movimento aqui, né? E aí eu comecei a fazer rigorosamente essa entrada. Porque eu estava fazendo domingo para segunda, e aí fazia um tradezinho ali na terça, às vezes na quarta-feira, quando o mercado batia lá na abertura, né? A gente falou isso nas aulas passadas. O que, que o preço faz? O preço ele vai abrir, vai fazer lá primeiro, segundo ciclo, às vezes chegar no 50 do terceiro e voltar, ou vai abrir, vai bater lá próximo da abertura primeiro ciclo e vai voltar. Essa é a dinâmica da semana, tá? A gente já falou isso nas outras aulas. Eu tenho falado isso, né, bastante, então acho que todo mundo ouviu pelo menos uma vez eu falando sobre isso. E aí, o que, que acontece? No semanal, se você perdeu esses primeiros trades aqui, se você perdeu esse reteste aqui, os outros movimentos você vai ter que entrar acreditando que o movimento vai continuar. Então, por exemplo, o preço, igual aqui, ó, euro-dólar, exatamente o exemplo do euro-dólar aqui, ó, o preço foi lá em cima, voltou, não passou para baixo da abertura e volta de novo. Você ia ter que entrar aqui, por exemplo, acreditando que o preço ia continuar o movimento, visto que ele não veio para baixo. Entrar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, acreditando que, pô, essa semana vai ser uma semana de alta, o preço não volta, tá? Então, isso é operar o semanal. Quando a gente fala do diário, primeira mudança, presta atenção no que eu estou falando aqui. Primeira mudança, quando eu vou fazer essa dinâmica, a mesma dinâmica, tá? No diário, ao invés de eu fazer no 15 minutos, eu vou pegar os 5 minutos. Eu vou vir aqui nos 5 minutos, tá? E vou fazer a mesma coisa. Só que, ao invés de eu olhar a abertura lá do domingo para a segunda, eu vou olhar a abertura da vela do dia. E aí você pode até usar o indicador, né? Você vem cá no indicador, por exemplo, coloca aqui na configuração time frame de abertura diário, time frame para a primeira vela, coloca 5 minutos, tá? Deixa eu até mudar aqui, ó, só para a gente poder falar a mesma língua. E aí você vai ter o quê quando você colocar o indicador? Ó? Você vai ter as aberturas do gráfico diário. Então eu tive a abertura de um dia aqui, a abertura do outro dia aqui, a abertura de outro dia aqui, tá? Até aqui entendido? Eu vou falar bem pausado, vou repetir várias vezes, porque para muita gente pode ser novo isso que eu estou falando, né? É a mesma estratégia, só que nos 5 minutos. Então vamos fazer um bate-papo aqui direto, né? Eu vou perguntando, vocês vão respondendo, para eu ir continuando na medida que vocês estão pegando aí a ideia. Então, no diário, né, o Vinícius falou ali, ó, no domingo de abertura, estou com boa assertividade. No domingo, 15 minutos, a assertividade é boa, faz no dia, faz no 15 minutos, abertura do semanal. No diário, a assertividade também é muito boa. Eu vou te mostrar isso aqui. Só qual que é a diferença? Você vai ter mais entradas, porque você tem 5 dias na semana, e a dinâmica, ela muda um pouco. Por que a dinâmica muda um pouco? Porque o preço no diário, nos 5 minutos, em algumas vezes, ele pode passar mais de uma vez pela abertura. Aqui não passou, aqui não passou, aqui também não passou. Deixa eu ver. Ó, aqui também não passou. Respeitou bem. Mas em alguns momentos pode ser que ele passe várias vezes. Por exemplo, aqui, ó, ele fez, né? Uma, duas, três. Depois, lá na quarta vez, ele foi embora, de fato, para cima, tá? Então, o que você tem que se atentar? Primeira coisa, no gráfico diário, pode acontecer
do preço passar mais de uma vez pela abertura. Pode acontecer do preço passar mais de uma vez na abertura. E significa que ele não vai respeitar a estratégia? Não, tá? Vai respeitar a estratégia. Só que no diário, por ser 5 minutos e às vezes a abertura fica estreita, né? A gente tem uma manipulação maior do que o semanal, que é uma abertura maior, tem mais pips, tem mais espaço até o preço de fato, né? Passar da abertura, depois voltar. Aqui nos 5 minutos, às vezes uma vela, duas velas, ela passa. Aqui, ó. Se você for olhar aqui, você não tem muito movimento para baixo. E mesmo assim, está para baixo da abertura, que foi estreita para caramba. Tá? Mas, falando da estratégia, qual que é a estratégia? Vamos lá. Abertura do diário. Aí eu tenho um outro problema que vocês vão falar. Não, deixa eu pegar um gráfico limpo aqui. Aí eu tenho um outro problema, né? Quando eu vou saber que a abertura do gráfico diário está muito larga ou muito curta? Você vai usar a própria vela do diário para saber se está muito largo ou muito curto, tá? A própria vela do diário, você vai identificar se esse canal está muito largo ou muito curto, igual eu ensino a fazer no semanal também. Esquece isso agora. Vamos lembrar aqui a estratégia. A abertura do diário, as 4 primeiras velas do gráfico de 5, projeto para cima, foi o rompimento ali para cima, primeiro ciclo para cima. Eu tenho aqui a abertura, primeiro ciclo para cima. Onde é a entrada? Na formação do segundo ciclo. Stop 2 canal para baixo. Qual que é a vantagem do gráfico de 5 minutos? Ele se resume mais rápido, tá? Por ele ter menos pips, menos pontos na abertura, por exemplo, aqui, ó, o seu segundo ciclo ficou com 16 pips, até o 50 do terceiro ali, que seria o alvo 2 para 1, 33 pips, tá? Na maioria das vezes, o de 15 vai ficar maior do que isso. E aí eu estou desenhando o quê? A mesma estratégia do 15 minutos, tá, galera? Aqui eu tenho primeiro ciclo, aqui eu tenho segundo ciclo, aqui eu tenho terceiro ciclo. Mesma coisa, tá? Qual que é a dinâmica? Qual que é a entrada? A entrada é formação do segundo ciclo, é a primeira. Pum, posso buscar até o 50 do terceiro. O preço voltou, de preferência na abertura, passou para cima de novo, compra de novo. Aí eu tenho compra tanto aqui quanto aqui. Tá? Essa compra ela pode ser traga aqui para baixo, tá? Ela pode ser antecipada. Quem gosta do risco, quem entende, né, o que está fazendo, ela pode vir aqui no 50 do segundo. Não tem problema, tá? Ela pode vir aqui, ela pode vir aqui, ou ela pode vir aqui. Você tem essas três possibilidades de compra ali, depois que o preço volta para a abertura. Se o preço volta para a abertura e passa para baixo, se o preço volta para a abertura e passa para baixo, a gente tem as vendas. A gente teria ciclos novos para baixo ali, e aqui entraria as vendas. Estou te mostrando a estratégia independente de tempo gráfico, tá? Tanto no 5 minutos quanto no 15, vai ser nesse mesmo formato. Então, basicamente, a gente tem a mesma dinâmica do 15 minutos, só que agora no 5. Qual que é a diferença? A diferença é que o 5, o stop fica menor, os alvos, consequentemente, ficam menores, tá? E aí entra um negócio que tem que ser falado. Eu vou até tirar a câmera para falar. Aqui nos 5 minutos, você não pode ter medo de virar a mão. Por quê? Porque acontece, às vezes, do preço fazer isso aqui, ó. O que ele fez, acho que antes de ontem, eu estava nesse trade. Vou pegar aqui real do trade. Cadê?
Acontece dele fazer isso aqui, ó. Ah, deixa eu ver se foi aqui ou se foi aqui. Foi aqui. Dele não te pagar, ele vai te estopar e você tem que fazer a virada de mão. Se você é uma pessoa que não faz a virada de mão, operar nos 5 minutos talvez não seja para você. Por quê? Porque você vai precisar em algum momento fazer isso aqui. Principalmente se você for pegar a abertura da vela do dia. Olha o que aconteceu aqui, ó. Fiz a compra aqui, tomei o stop aqui. Fiz a compra aqui, ó. Aqui, tomei o stop aqui. Tomei o stop, fiz a virada e peguei 1 para 1. A virada veio para baixo. Ele pagou mais que 1 para 1. Eu cheguei a ver até mais que 1 para 1. Só como eu tinha estopado, eu coloquei um lote um pouco maior do que o do stop e peguei 1 para 1. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem. Eu mandei isso lá no grupo, mas eu vou mostrar aqui. Talvez vocês não tenham visto. Ó, vocês vão ver aqui, ó, as duas últimas ordens, tá, galera? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Ó, no Chá USD, acho que foi o contrário, não foi aquele dia ali, mas foi a mesma situação. Eu vendi, ele me estopou 981, eu virei a mão e fiz 1.127, tá? Então, isso meu. 1.127. Aí aqui foi na última semana, eu acho. Última semana. Última semana, nessa conta aqui, 1.000 e poucos dólares positivo. Quer ver? Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Olha lá, 1.025, 1.052 dólares positivo nessa semana em questão. E aí, ó, nessa conta aqui, esse mês, ó, 3.865 dólares esse mês, tá? Tem ordem negativa aí, ó. Não, tem um monte de ordem negativa, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, tá? O que conta, é o que eu falo para vocês, o que conta é a gestão. Quando você acertar o trade, você tem que deixar ele bater no alvo, senão não paga. E aí, Rodrigão, da maioria desses trades aqui foi nos 5 minutos. Pô. É por isso que eu estou fazendo essa aula aqui só falando nos 5 minutos. Porque a maioria ela saiu desses trades aqui, ó. Respeitando a mesma dinâmica que a gente faz no 15, só que nos 5 minutos. E aí, lógico, tem dias que é muito ruim. Olha esse dia aqui, por exemplo. E aí, o que eu estou fazendo nos 5 minutos? Só para vocês entenderem. Eu estou abrindo aqui, né, a caixa preta. Fiz a compra, estopei, fiz a venda, saí 1 para 1, saí zerado aqui na abertura. Eu não estou fazendo mais outro trade de abertura. Aí eu volto lá para o 15. O que eu poderia ter feito aqui? Eu não fiz e vou mostrar isso para vocês. Usar o 15 minutos mais os 5. Como assim, Diego? Se eu tivesse usado o 15 minutos mais os 5, olha aqui, ó. Olha esse dia aqui como teria sido. O que eu quero dizer com isso? Repara que a abertura da semana está aqui. Se a abertura da semana está aqui, o melhor trade seria na compra. Porque venda, eu quero vender para baixo da abertura de semanal. Então, o que eu faria? O que eu faria? Eu iria, em vez de vender, só buscar as compras. Para quem entrou agora, eu estou hoje mostrando somente como que a gente faz a abertura do 15, a abertura do gráfico diário. No 15 minutos, eu pego a abertura da semana. A gente vai lá no domingo, desenha as 4 velas do domingo e faz a abertura da semana, né? As primeiras 4 velas do domingo ali, desenha canal de abertura, primeiro ciclo, segundo ciclo, tudo que você já sabe. Para fazer a abertura do gráfico diário, para fazer a abertura do dia, ou seja, eu quero pegar
o movimento, vou desenhar de novo aqui, porque muita gente entrou depois. Eu quero pegar o movimento de abertura, mínima, máxima, fechamento da vela do dia. Eu quero pegar a Golden Key, ou seja, essa virada aqui, ó, do dia. Eu quero pegar a expansão do dia. E não só uma vez na semana, entende? Então, eu tenho feito muito a abertura do dia e estou passando para vocês aqui. E aí, o que eu estou te mostrando? Que você vai fazer a mesma dinâmica que você faz no 15 minutos, a mesma dinâmica que você faz no semanal, só que no dia. E aí você pode usar o que está acontecendo no 15 minutos como informação a mais para fazer a entrada do 15. Perdão. Você pode usar o que está acontecendo no 15 minutos ali no semanal como informação a mais para fazer a abertura do dia, para fazer os 5 minutos. Olha esse dia aqui, ó. Esse dia aqui eu peguei essa venda, saí 1 para 1 nela, ou 2 para 1, não sei, e o bendito pagou muito mais. Por que essa venda aqui foi extraordinária? Eu mandei até para o Alexandre. Acho que até o Alexandre fez dinheiro nessa venda aqui. Por que essa venda foi muito boa? Deixa eu te mostrar o porquê que essa venda foi muito boa, vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar aqui. Espera aí. Espera aí, que no final eu vou fechar o raciocínio, tá? Esquece o que eu te falei de 5 minutos agora. Esquece o que eu falei de 5 minutos agora. Vamos falar da estratégia normal. Aqui eu tenho SHA-USD, a abertura, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo. Certo? Estou no gráfico de 15 minutos. Ó, a Fonsina, acho que é isso, desculpa se eu falei errado. 5 minutos é para o iniciante? Não é para o iniciante. Só que você pode usar nos 5 minutos de forma que você vai entender a dinâmica dos 5 minutos diferente do 15. Os 5 minutos, o problema dos 5 minutos é que ele, às vezes, a Golden Key, a passagem dele da abertura, acontece mais de uma vez. Esquece os 5 minutos agora, vamos voltar aqui para o 15. 15 minutos. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo. Certo? Tá para cima da abertura. Tá para cima da abertura. Eu vou buscar compras, então a compra existiu aqui. Aqui. No 50 do terceiro, às vezes também dá uma comprinha. Chegou nesse ponto aqui, de quarto ciclo, chegou nesse ponto de quarto ciclo aqui, o que eu quero ver? Eu quero ver o preço fazer um pullback. Eu quero ver o preço chegar próximo lá da abertura. Eu entendo que quando ele completa o terceiro ciclo e passa para o quarto, dificilmente ele vai voltar para baixo da abertura. Por quê? Porque já tem muito ponto aqui, já tem muita gente comprando, já tinha da abertura até lá em cima andado mais de 9.244 pontos. E aí existe um outro negócio que eu falo para vocês que é o seguinte: o mercado tende a estar nas suas máximas e mínimas terça e quinta-feira. O mercado tende a estar nas suas máximas e mínimas terça e quinta-feira, mais próximo das máximas e mínimas, né? E aí aqui era uma terça-feira, quarto ciclo. O mercado não tinha feito pullback nem na base do terceiro ciclo, nem na base do segundo ciclo, nem na abertura. Até aqui, conseguiram pegar essa ideia? Conseguiram pegar esse raciocínio? Me manda no chat aí.
Até aqui, conseguiram pegar essa ideia? Vamos por partes. Sim, não, quem mais? Manda no chat aí, galera. Sim, não, sim, não. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos por partes. A estratégia é normal no 15 minutos, tá? Não tem nada novo. Vou voltar. Não tem nada novo aqui. Vou voltar no replay agora. Vamos lá. Voltei no replay, Shao SD, abertura aqui, certo? Por que que tá aqui, Diego? Eu peguei as quatro velas e fatiei no meio. Ele tinha feito quase 2.000 pontos aqui, ó. Deu 1.950 pontos, mais ou menos. A abertura, fatiei no meio, tá? Isso eu já falo tem algum tempo, né? O Shao acima de 1.500 pontos, 1.800 pontos, eu vou fatiar no meio sempre. Então, peguei a outra vela ali, fatiei no meio. Eu estou no gráfico de 15 minutos, fazendo a abertura do semanal. Estou pegando a primeira vela do domingo, tá? Então, eu estou querendo buscar o quê? A dinâmica da semana. Como que eu vou desenhar o ciclo na semana? Então, 15 minutos, peguei a primeira vela do domingo aqui, ó. Peguei ela, fatiei ali as quatro primeiras velas. O canal de abertura ficou aqui embaixo. Aí depois eu vou seguir normal. Rompeu para cima aqui primeiro ciclo, né? Já tinha, porque eu fatiei o canal. Rompeu para cima, nasce o segundo ciclo. Então, se rompeu para cima ali, nasce o segundo ciclo. Depois, rompeu para cima de novo, nasce o terceiro ciclo. E aí, normalmente, pela dinâmica da semana, o que eu espero? Eu espero que o preço faça a abertura, primeiro ciclo, segundo ciclo, 50 do terceiro ou até lá no terceiro ciclo e comece a fazer uma volta. Essa é a dinâmica da semana normal. Então, eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro ciclo, tá? Vou até voltar um pouco mais aqui no replay, ó, só para a gente manter essa dinâmica aqui. Espera aí. Pronto. Então, essa é a dinâmica que eu espero normal do preço. Ele vai ter que voltar nesse pullback aqui. Por quê? Porque se o preço faz abertura, máxima, mínima, fechamento, em algum momento essa galera aqui, ó, vai ter que começar a realizar lucro. O pessoal que está comprado, quando ele começa a realizar lucro, fechar a ordem, ele está fazendo uma venda. Então, automaticamente, quem está comprado desde a abertura, desde o primeiro, desde o segundo, provavelmente por aqui está fazendo realização de lucro e o preço tende a voltar. Isso na dinâmica normal do preço, tá? Então, eu espero que o preço venha fazer um pullback na base do terceiro. Eu espero que ele venha fazer um pullback aqui no primeiro ou na abertura. Essa é a dinâmica normal. Fez o pullback na abertura, principalmente, voltou para cima, dificilmente a gente vai ter uma semana negativa. Eu vou continuar buscando por compras. Toda vez que o preço está para cima da abertura, é compra. Então, eu vou continuar buscando por compra. E aí, o que aconteceu nessa semana especificamente? O preço, sem fazer pullback, foi lá e começou um quarto ciclo. Um quarto ciclo. Quatro ciclos. Estávamos entrando na terça-feira. Principalmente, né, próximo da frequência do semanal, mas eu não vou falar disso aqui agora. O que eu, Diego, estava fazendo? Eu já estou há um tempo olhando a dinâmica do diário. Eu já estou olhando há um tempo a dinâmica do diário, que é onde, né, eu estava falando, e aí entrou alunos novos, eu estou voltando aqui.
qual que é a dinâmica do diário? É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui no 15 minutos. Eu quero pegar esse movimento de abertura mínima, máxima, fechamento da vela do dia e não mais do semanal. Só que para isso funcionar, para eu pegar essa dinâmica aqui, ó, a melhor forma de fazer isso não é no 15 minutos. A melhor forma de fazer isso para a vela do gráfico diário é nos 5 minutos. Qual que é a diferença dos dois? Só a velocidade que você tem que pensar e agir. No 15 minutos, demora 1, 2, 3, 4, 5 horas para o seu trade andar ou chegar, né, aonde que tem que chegar. Nos 5 minutos, demora 3 vezes menos. Tá? Então, a diferença de um para o outro é a velocidade de pensar. Só que a dinâmica é a mesma. Se você pegar uma vela do gráfico diário, ela vai ter, né? Vou pegar aqui, ó, gráfico diário. Estou no gráfico diário. Ela vai ter abertura máxima, ou desculpa, abertura mínima, máxima, fechamento. Abertura mínima, máxima, fechamento. É a mesma coisa. Se eu não te falar qual tempo gráfico que eu tô, não faz diferença. A formação da vela aqui é a mesma. Só que para você pegar essa dinâmica dos ciclos no diário, tem que ser nos 5 minutos. E aí, vou chegar onde a gente está agora aqui, ó. Até o momento, até o momento, deixa eu até apagar esse trem para trás aqui. Até o momento, o que a gente fez? A gente fez a dinâmica do 15 minutos, né? Estou lá no gráfico de 15 minutos. Eu já vi que fez primeiro ciclo, segundo, terceiro e quarto. E aí você não conseguiu pegar esses trades. Você chegou depois do trabalho e está aqui o gráfico. E aí, por que eu estou falando dos 5 minutos e do gráfico diário nessa aula de hoje? Porque eu percebi que está acertando bem, eu tenho feito na minha conta, e muitos de vocês queriam ter a oportunidade de pegar o trade da abertura. E se você faz o da semana apenas, que é o que a gente está aqui agora, você não consegue pegar essa aqui, ó. Você perdeu, teoricamente, o trade da abertura. Só que aí, o que, que acontece? Agora você vai poder pegar o do dia. Porque a gente tem 5 dias. Na verdade, vai dar 4, né? Vai dar 4. Então, agora você vai ter 4 chances de pegar o trade da abertura. A mesma estratégia, a mesma dinâmica. O preço vai fazer primeiro ciclo, segundo, terceiro, vai tentar voltar lá para a abertura. Se passar para baixo é Golden Key, você vende. Se bater aqui e voltar, você compra. Só que ao invés de fazer no 15 minutos, na abertura do semanal, você vai fazer isso aqui, ó. Traz para o 5, traz para o 5, e agora você vai olhar o quê? Que horas que abre o dia? Aqui, ó, no horário de Nova York, eu coloquei aqui, ó, -4 Nova York, só para pegar ali, vai dar, se eu não me engano, às 18 horas, né? Deixa eu pegar aqui Nova York. Deixa eu passar esse replay aqui. No MetaTrader, você vai ter o separador de período para facilitar a vida de vocês, tá? Deixa esse trem subir aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, pronto. Às 18 horas de Nova York, exatamente. Então, aqui, ó, às 18 horas de Nova York, começa uma nova vela do gráfico diário. Vou lá no diário para vocês verem, ó. Presta atenção aqui. Estou lá no diário. Aqui, ó, é a nova vela do diário. Aqui começou a bendita vela.
Vou lá nos 5 minutos. A gente tem aqui a vela do diário. No GoiTrade, MetaTrader, você consegue colocar isso aqui, ó, deixa eu te mostrar. Separador de períodos. Até no TradeView deve ter. Espera aí que eu vou abrir o método aqui só para vocês verem. Aqui, ó. Uhum. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Espera aí. Ah, cadê? Ó, no MetaTrader do computador, eu vou mostrar no computador, depois vocês olham de vocês aí, enfim, no telefone, no, no TradeView também dá para fazer, mas se você decorar que é às 18 horas de Nova York. Tem isso aqui, ó. Você vem cá do outro lado do mouse, opção, e aí tem aqui, ó, separador de período. Ele já mostra aonde que divide os dias. Aqui, ó. Aqui ele mostra, né, que começou a vela do dia. E aí você vai lá nos 5 minutos. 5 minutos. E faz a mesma coisa. O que é a mesma coisa, Diego? Uma, duas, três, quatro velas. Abertura dos 5 minutos do diário. Canal de abertura. Depois, ele rompeu para onde? Para baixo. Não chegou a ativar a venda, ativa a compra. Aqui ativa a compra. Tá? Vou mostrar lá no TradeView que fica mais fácil vocês entenderem. Segura o raciocínio aí, galera. Não pira, não pira. Vou soltar o replay. Ó, parei. O que eu tenho aqui, ó? Isso aqui de laranja, isso aqui de laranja é a abertura da vela do diário, tá? Isso aqui de laranja é a abertura da vela do diário. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu faria no 5, no 15, só que agora no 5. Vou colocar de outra cor aqui. Ó. Abertura, primeiro ciclo para cima, certo? Abertura, primeiro ciclo para cima. Deixa eu só compartilhar de novo aqui. Abertura e primeiro ciclo para cima. Esquece o tempo gráfico que eu estou. Esquece que é os 5 minutos. Esquece que eu estou falando de abertura do dia. A entrada vai aonde aqui? A entrada, se romper para cima aqui, nasce o segundo ciclo. Se romper para baixo, nasce o segundo ciclo. Certo? Então, continua a mesma coisa. Eu tenho primeiro ciclo para cima, aqui, ó, primeiro ciclo para cima. Se o preço rompe para cima do primeiro ciclo, eu tenho a entrada ali, stop aqui embaixo. Se ele rompe para baixo, eu tenho a venda aqui, stop lá em cima. Tá? Até aqui, deu para pegar? Mesma coisa, galera, não mudou nada. Beleza. Esquece o tempo gráfico. Eu não sei que tempo gráfico eu tô. Não sei. Eu só sei que eu peguei a abertura aqui, ó. Uma, duas, três, quatro velas. Desenhei a abertura, projetei o primeiro ciclo para cima. Beleza. O indicador, como é que está configurado aqui, ó? Meu indicador, em vez de estar semanal aqui, né, que é o W de week, e 15 minutos, ele está diário e 5 minutos. Aí eu coloco ele até de outra cor, né? Coloquei laranja. Então eu tenho aqui a abertura do diário com 5 minutos. Diário e 5 minutos. Tá? E aí essa venda aqui ela foi muito bonita.
mas muito bonita. Por que que foi muito bonita? Aí eu vou voltar lá no raciocínio que eu estava. Quando eu pego a dinâmica da semana, vai fritar a cabeça de vocês agora. Quando eu pego a dinâmica da semana, olha o que eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro ciclos. Numa terça-feira, sem ter feito nenhum pullback. Eu estava na frente do PC orando para Deus fazer o segundo ciclo nascer para baixo e não para cima. Por que, Diego? Você queria vender o Shaw ST? Porque a semana já me mostrava que ele precisava desse pullback. E aí eu ia fazer a mesma coisa que eu faço toda semana, só que nos 5 minutos do diário. A formação do segundo ciclo. Para baixo. Poderia ser para cima, continuar o movimento da semana? Poderia. Só que eu queria ele para baixo. E aí, olha o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu Telegram. A aula está gravada, galera. Só um momento. Onde que eu mandei isso aqui, velho? Dia que foi isso aqui? Dia 2. Cara, eu mandei isso aqui no grupo aberto? Não, não é possível que eu fiz isso. De bandeja? Aqui, ó. Dia 2. Cadê você? Espera aí que eu vou achar. Aqui, achei. E aí eu mandei isso aqui, ó. Aí eu mandei isso aqui, ó. Ó, às 21 horas do Brasil, né, no caso. No dia 2 eu mandei para quem gosta de entrada da abertura do dia, ou seja, no gráfico de 5 minutos, primeiro ciclo e abertura no chau já formado. Preciso nem falar nada, né? Que eu mandei no grupo gratuito. Esse desenho que eu fiz até pelo telefone, eu nem tava, acho que no PC. Esse desenho aqui, ó, é esse desenho aqui, tá? Eles são o mesmo desenho. Mandei e falei pra galera, ó, quem gosta da abertura, quem gosta né, do trade de abertura, está aqui o trade. Aí o que, que aconteceu depois? Eu mandei que eu estava na venda. Ó, deu uma chapuletada aqui, ó. A venda tá aqui, o stop já estava no 0 a 0, que era lá em cima, e o mercado já tinha, né, derretido. Eu saí nesse miserável aqui, acho que ganhando mil e poucos dólares. Podia ter deixado até ontem, estava caindo. Mas não dá para saber, né, galera? A gente fala assim, mas é brincando. E aí o mercado derreteu. Nem sei se alguém pegou depois. Nisso que eu estou te mostrando exatamente agora. Por que, que eu gostei da venda e queria a venda? Porque o preço já estava num quarto ciclo e o mercado tinha corrido só 2 dias. Aqui, ó, foi a abertura do domingo, segunda, estava começando a terça. E aí eu tinha a abertura, primeiro ciclo, pau no gato para baixo aqui. No segundo ciclo do diário, fazendo um pullback ali, né, no semanal. Testou a abertura e derreteu. Aqui eu saí, tá? 1 para 1 aqui, ó, US$ 1.100 acho que deu. Eu saí e o miserável ainda continuou para baixo. Aí ele fez terceiro ciclo para baixo, do diário, nos 5 minutos, pegou nos 50 aqui, né, do terceiro ciclo,
Vou responder a sua pergunta, Matheus. Excelente pergunta. E aí ele ficou até os 50 do terceiro ali, e eu acho que ele chegou aqui no 100%. Chegou no 100% do terceiro e aí voltou lá para cima. Vou pausar aqui. Olha que bonito isso aqui. Isso aqui é uma filosofia. É bonito, velho. É bonito. Não tem base um negócio desse. É muito bonito. Ó, a abertura, primeiro ciclo, segundo, terceiro. Fica aqui no 50 do terceiro, volta lá até o 100% do terceiro e volta. Desse momento em diante, o preço só continuou subindo. Ele fez a Golden Key na compra aqui ainda. Ele passou dessa abertura aqui. Eu vou te mostrar lá. E aí o Matheus fez uma pergunta muito legal. A pergunta do Matheus é o seguinte: Diego, nessa operação, você colocou quanto por cento de risco? Porque nas aulas do Thiago a gente aprende a usar 0,50 a 1%. Não sei se é a mesma coisa com 15 minutos ou com 5 minutos. E, Matheus, o tempo gráfico não tem nada a ver com o quanto que você se expõe, tá? Você pode fazer trade no gráfico de 1 hora, no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 5 minutos, e todos eles dá para você colocar 0,5% ou 1%. O que vai mudar é o tamanho do seu lote, tá? Então, nesse trade aqui, por exemplo, eu entrei com 1%. Entrei com 1%. Vou vir aqui, posicionar o trade. É um tradezinho ó, que eu tenho 144 pips, né? Ou 1.441 pontos. O que eu vou fazer? Vou calcular só o lote aqui, ó. Vou calcular o lote aqui, ó. Tá, USD. 144 pips a 1%. Dá um lote de 0,69. Ah, se eu fosse usar 0,5%, 0,5, calcular o lote, 0,34. Se eu fizesse no 15 minutos, vamos supor que a entrada fosse aqui, ó, no 15. A compra aqui, stop aqui embaixo. O que que mudou? Mudou o meu stop. Eu estou nos 5 minutos, só que o desenho aqui é do 15, então eu estou usando o desenho só para poder exemplificar. Mudou o meu stop, 1980, então dá 190 pips. Aí se fosse na entrada do 15, 0,26, porque o meu stop mudou. Então o risco é o mesmo, eu vou perder os mesmos, né? US$ 500 aqui no caso, o que muda é o lote, tá? Então, eu sempre entro, na maioria das vezes, com 1% nos meus trades, o que muda sempre é o lote, tá? Então, galera, vamos lá, para a gente encerrar aqui, para eu levar, conduzir vocês até o final ali, né? Até a curva. Então, eu coloquei 0,5%, 1% de risco, Matheus. E aí, qual que é a diferença do 15 minutos para os 5? A diferença é que nos 5 minutos vai ter mais trades. E aí eu vou passar o replay aqui, ó. Vou soltar o replay. Aqui é a abertura desse dia em questão, dessa vela do diário. Não, não tem problema, usar 0,25 é legal. Vou pausar aqui agora. Parei. Matheus, se eu for explicar lote aqui, rapaz, agora, nós vai ficar a tarde inteira aqui, a noite inteira, para chegar no final dos lotes. É melhor você ver uma aula gravada dos lotes do que eu te explicar aqui exatamente agora sobre o lote. O lote nada mais é o quanto você está se expondo em relação ao contrato, né? O contrato é o que a gente negocia no Forex, né? Quando você está entrando comprado ou vendido, você está negociando contratos daquele ativo. E aí a gente chama de lote, né? Você tem a fração do lote. 0,1, 0,10, 0,01, 1,0. Esses lotes aqui, ó, no caso, aqui é o que determina o quanto você vai perder. Mas não consigo falar isso aqui agora, senão não vou conseguir entregar o que eu quero entregar aqui.
Vamos lá. Vou fechar o chat aqui agora, senão eu me perco. Ó, presta atenção aqui. De laranja, eu sei que tá bagunçado, mas eu vou tirar aqui. Ó. De laranja, eu tenho a abertura do dia 1, a abertura do dia 2, ou seja, segundo dia, né? Primeiro dia, segundo dia. Se você perdeu esse trade aqui e esse trade aqui, você tem a chance de entrar no outro. Ó. Tá nascendo aqui um novo dia, às 18 horas de Nova York, saindo de terça para quarta. Então tá aqui, ó. Às 18 horas de Nova York tá saindo a nova vela do gráfico diário. E aí você vem cá e faz o quê? Abertura. Primeiro ciclo já foi para cima. Só que eu estou no gráfico de 5 minutos, não esquece disso. Abertura do diário, gráfico de 5 minutos. Aqui é a abertura do diário. Se o preço sai para cima, é compra, se sai para baixo, é venda. Aí, o que acontece? Repara que você pode usar o 15 a seu favor. Ó. Estou para cima da abertura da semana. Já fiz um reteste aqui na base do terceiro ciclo. Nesse caso aqui, seria melhor comprar ou vender? Comprar. Ah, não, Diego, eu não quero fazer confluência com 15 minutos. Eu vou respeitar só a dinâmica do diário. Beleza? Para cima aqui é compra. Para baixo aqui é venda. Nem sei o que aconteceu aqui, eu não fiz esse dia. Você vai medir aqui, ó. Primeiro ciclo é abertura. Projeta tanto para cima quanto para baixo. E espera o que acontecer, você vai fazer. Aqui é o alvo 1. Vamos soltar o replay. Não teve fechamento ali para cima. Ele ativa a venda ali, dependendo da corretora ativa. Vamos falar que a gente vendeu aqui, ó. Vendeu aqui, stop lá em cima. Você pode pegar o alvo 1 para 1, por ser venda no Shaw SD, é sempre bem-vindo buscar 1 para 1. Não gosto de vendas muito longas no Shaw, estou só exemplificando aqui. E deixa o mercado trabalhar. Ó, ele quase pagou, eu vi esse dia aqui, ele quase pagou aqui, ó, e volta, ele chegou a estopar aqui. A compra da virada de mão nos 5 minutos tem que ser feita. A abertura, primeiro ciclo, fez o segundo ali, você tem que estar comprado aqui. Não deu tempo de fazer a compra porque eu estou no replay, é muito rápido. Tá? Você tem que estar comprado aqui no terceiro ciclo e buscar no mínimo ali 1 para 1 para pagar o seu stop. Esse trade aqui eu acho que foi o que eu fiz, que eu saí zerado. Foi exatamente esse trade aí. Ó. Achei o trade, filha da mãe. Para você. É isso. Deixa eu pegar o dia certinho aqui, só mostrar para vocês que eu não vou mostrar. Dia. Foi dia 4. Foi dia 4. Aqui, achei você. Repara, fiz a venda, me estopou, fiz a compra. E aí a compra, ó, ela pagou 1 para 1. Até mais que 1 para 1 ali, né? E aí eu saí assim, ó. Deu trem, velho. Foca aí. Ó, fiz a venda em cima, estopei, fiz a virada de mão na compra, saí com a mixaria a mais lá, saiu ganhando no final das contas 2 ordens, US$ 146. Tá? Foi esse trade aí. Se você não tem coragem de fazer virada de mão nessa estratégia da abertura, talvez os 5 minutos não seja para você, tá? E aí, você vai ter, né, a dinâmica da semana desenvolvida nos 5 minutos. Você vai ter toda essa dinâmica, né, que a gente faz abertura, primeiro ciclo,
aqui nos 5 minutos, buscando a formação da vela do gráfico diário. Você pode usar o 15 minutos a seu favor como confluência ou não. Você decide. Ó, segundo ciclo pagou. Depois ele volta lá para baixo, forma o terceiro ciclo aqui. Pagou também, né? Dependendo da corretora ali. A diferença é, eu comentei isso no começo, que nos 5 minutos, alguns dias, o preço vai passar mais de uma vez pela abertura. Ela não tem a mesma força que tem a abertura do semanal, que tem mais gente olhando, tem mais gente comprando, mais gente vendendo. Então, pode acontecer dele fazer isso aqui, ó. Ele passou uma vez, duas vezes, três vezes pela abertura, tá? Aqui, ó, nesse dia em questão, passou uma vez, né, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes ali para cima da abertura. E outros dias não vai passar, outros dias você vai ser aqueles dias bons. Se você pegou aqui, ó, primeiro ciclo para o segundo, sentou a paulada ali que ele pagou o mês inteiro, tá? Chegou a pagar aqui, ó, só por 3,14 risco retorno. Então você tem que ter essa ciência. Ah, eu vou fazer a abertura do dia. Vou fazer todos os dias? Ah, não, eu vou fazer só a saída do primeiro para o segundo ciclo do dia. Boa. Você tem que definir o que você vai fazer. Eu estou fazendo só essa saída aqui, ó. Formação do segundo até o terceiro ciclo. Quando eu tomo um stop e viro a mão e sai no 0 a 0, eu nem faço mais. Eu fiz aqui e não fiz aquilo. Porque aqui eu já estava já com 4% de lucro já na conta e não queria mais fazer nada. Tá? Então, entenda isso. Vou ver o chat e vou mostrar outro ativo. Aguenta aí que eu vi que vocês mandaram no chat aqui. Não consigo me conectar no Telegram? Como assim? Não entendi. Falar comigo ou entrar no Telegram? Diego, nessa operação já falei, tá, tá, tá. Como funciona isso? Não. Francamente, estava perdida, mas com essa aula você abriu meus horizontes. Obrigado, agora entendi. Não, calma que não acabou não, mulher. Fica mais um tempo aí que você vai pegar mais ainda. Diego, por que a abertura às 18 horas de Nova York? Não seria mais cedo? Me sinto confusa. É às 18 de Nova York, menos 4, tá? Menos 4. Cada rompimento eu posso entrar? Pode. Se você tiver o sangue frio para fazer isso e colocar isso como regra, pode sim, tá? A abertura do diário ela vai ser um suporte e resistência assim como o do semanal. Só que ele não tem tanta força, né, quanto tem o do semanal. O do semanal é 15 minutos, é a abertura da semana ali, onde vai virar a vela da semana. Mas sim, todo rompimento de um ciclo. Como é que é seu nome? Tá escrito Zoom aí. Cadê? Usuário do Zoom. Como é que é seu nome, usuário do Zoom? Todo rompimento de um ciclo é entrada, pô. Todo rompimento de um ciclo é entrada. E aí você vai entrar e vai colocar o stop 2 canal para baixo, baseado no que eu mostro nas aulas gravadas lá, que eu falo, né, do canal atual e canal anterior. Então, diário e 5 minutos você pode fazer a entrada também no rompimento dos ciclos, tá? Pode fazer também. Aí, deixa eu mostrar outro ativo para vocês aqui. Vamos mostrar euro-dólar. Vamos mostrar euro-dólar. Vamos começar euro-dólar. Presta atenção aqui, galera, para vocês não ficar perdidos, hein? Se liga para não ficar perdido. Vou começar no 15 minutos. 15 minutos, galera. Abertura do semanal, mesma coisa que a gente faz todo dia há muito tempo já. Ó, abertura do semanal, 15 minutos. Primeira vela, domingo, às 18 horas. Qualquer par de moeda, Jurandir. Estou no euro-dólar agora. 15 minutos. Peguei o indicador, abertura do 15 minutos. Pô. Abertura. Vou colocar de amarelo aqui do 15. Estou no 15 minutos, galera. Fazendo a mesma coisa que a gente faz todo dia. Ciclo do semanal. Peguei a primeira vela do domingo, desenhei lá canal de abertura.
Depois, aonde que ele fez o rompimento? Para cima. Então, primeiro ciclo para cima. Ó, aqui foi a primeira vela, né? Deixa eu desenhar para vocês aqui. Aqui foi a primeira vela. Aqui. Então, deixa eu limitar aqui para vocês não ficarem perdidos. Primeiro ciclo para cima. Segundo ciclo para cima. Por quê? Porque o rompimento foi para cima. Um novo ciclo nasce no rompimento dos ciclos anteriores. Terceiro ciclo, para cima. O ciclo novo é a soma de todos os ciclos anteriores projetados no rompimento. Quarto ciclo, para cima. Aqui tem um 50 do quarto, eu gosto de desenhar o 50 dele. E aqui tem o 50 do terceiro, eu gosto de desenhar o 50 dele. Beleza. Até aqui é o que a gente está conhecendo aí, né? Há sei lá quantos meses já falando disso. Estou no gráfico de 15 minutos, peguei as primeiras 4 velas dos 15, né? E fiz a abertura de semanal ali. Primeiro ciclo, né? Abertura, primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto ciclo. Até aqui, sem novidade nenhuma. O mercado, quando passa do terceiro ciclo para cima, dificilmente faz a Golden Key, né? Dificilmente ele volta para baixo da abertura. E aí, beleza. Aonde estão os trades aqui? Os trades aconteceram aqui, né? Difícil, porque a vela foi muito grande, mas aí depois ele dá uma segunda chance. Aqui. Depois ele volta lá, retesta a abertura de novo e faz a ativação na compra. Então, aqui. Depois, aqui. Eu até desenhei essa entrada para algumas pessoas. E, por último, né, para quem ainda gosta de pegar essa transição, aqui. Beleza. E depois, Diego, não peguei nenhum desses aqui, ó. Não fiz nenhuma dessas compras. Aí entra o motivo da aula de hoje. Você pode pegar, faz o desenho em 15 minutos, faz o desenho para você saber aonde que estamos na semana e começa a olhar as aberturas do diário. Eu vou colocar elas aqui agora pelo indicador. Ó. Aonde está de laranja, tá difícil de ver porque tem muito desenho, mas eu espero que vocês consigam aí. Vou melhorar. Aqui, aqui, aqui e aqui são aberturas das velas do dia. Essa vela do diário aqui abriu e foi para cima. Essa vela foi para cima e voltou até lá embaixo. Essa vela veio aqui embaixo, voltou lá para cima. E se você ver que padrão que está formando esse desenho aqui, você vai entender que é o mesmo desenho que eu te mostro no semanal. Essa vela aqui abriu aqui, veio aqui, foi lá em cima e voltou. E vai ter outra vela amanhã, que vai abrir por aqui, vai fazer isso aqui e talvez isso aqui. Vou desenhar de novo. Só que agora sem as linhas do 15. Presta atenção, galera. Eu sei que está confuso, mas vai fazer sentido em algum momento. Abriu aqui o dia, foi lá em cima, ainda fechou aqui, né? Depois abriu aqui o outro, foi lá em cima, fechou aqui. Abriu aqui, foi lá embaixo, fechou aqui. Abriu aqui, foi lá embaixo, fechou aqui. Parece ou não aquela parada que eu desenho todo dia assim, ó. O pessoal conhece de Power of Three ou PO3.
né, que eu chamo de nada mais que dinâmica do semanal, e né, pode ser dinâmica do dia, mas é o famoso PO3. Tá? Então, eu estou no gráfico de 5 minutos. Aqui foi o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Cada barrinha dessa laranja aqui, ó, o indicador desenhou a abertura do gráfico diário. Então, eu tenho a abertura do dia, opa, desenhado de laranja, porque eu configurei o meu indicador aqui, ó, para mostrar laranja diário e 5 minutos. E aí a aula de hoje ela é para te mostrar que a mesma coisa que você faz no semanal você pode usar aqui. Vou fazer bem por alto aqui agora, tá? Abertura, primeiro ciclo aqui, segundo ciclo aqui, terceiro ciclo aqui, quarto, quinto ciclo ali. Acabou o dia. Outro dia, primeiro ciclo aqui, segundo ciclo ali, terceiro ciclo aqui, quarto, quinto, acabou o dia. O outro, primeiro ciclo aqui, segundo aqui, terceiro aqui, quarto aqui, talvez um quinto ali, acabou o dia. De novo, mais um dia aqui para frente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu estou te mostrando caso você tenha perdido domingo para segunda, vai para os 5 minutos e tenta buscar a abertura primeiro, segundo, terceiro ciclo dos 5 minutos, que é a dinâmica do dia. E aí você pode usar o 15 a seu favor. Eu vou colocar o 15 agora. Quando eu falo de colocar o 15, é só o desenho que eu fiz no 15 minutos. Por que colocar o 15, Diego? Eu não estou entendendo até agora. Por que colocar o 15? Porque o 15 vai te trazer algumas informações. Por exemplo, a abertura da semana está aqui, ó. Preço para cima da abertura, eu vou dar preferência para as compras. Tá certo que você não pegaria essa venda aqui, mas você acertaria essa compra aqui. Você não pegaria essas vendas aqui, mas você acertaria essas compras aqui. Preço no quarto ciclo, sem fazer nenhum pullback, poderia ser uma boa chance de vender. E aí vale a pena, às vezes, buscar o segundo ciclo, ou a Golden Key aqui, ó, do diário. Preço, fazendo um pullback na abertura e no primeiro ciclo da semana e voltando para cima, pode ser que essa compra aqui seja boa. O que eu estou querendo fazer? Que vocês comecem a pensar e deixar um pouco de ser mecânico, só fazendo uma coisinha, entende? O que você faz no 15 minutos, você consegue fazer no 5. Se você juntar os dois, você fica poderoso, como diz meu sobrinho. Ele não consegue falar o R, ele fala poderoso. Você vai ficar poderoso. Essa compra você tinha pego. Talvez essas compras que você tinha pego. Entende? Então, eu estou te mostrando isso por quê? Porque eu tenho feito e tem dado muito bom. E eu estou aqui para te ensinar o que funciona para mim. Tá? Entenda, nos 5 minutos você vai ter que ter um pouquinho de sangue mais frio. Você vai ter que tomar o stop ali às vezes e vai ter que virar a mão. Principalmente se você estiver na posição boa. Vamos supor que você vendeu aqui e tomou o stop. Você tem que ter a coragem de comprar aqui. Você está numa posição muito boa. Entende? Então você tem que ter um pouquinho de sangue frio. Diego, eu não tenho sangue frio, estou só perdendo, não consegui entender ainda. Esquece tudo que eu te falei e fica só no 15 minutos. Até você dominar essa parada do 15.
Entendeu a dinâmica do 15? Você volta a fazer o que eu te falei hoje. Diariamente, na dinâmica do preço, ele faz até o quarto ciclo no gráfico de M5. Costuma fazer até o quinto. O quinto é comum no diário, tá? Clareou ou embaçou aí o que eu mostrei? Fala comigo. Conseguiu pegar pelo menos um pouquinho? Pelo menos um pouquinho? Aulas na quinta até quando? Matheus, até meu pulmão conseguir, velho. Aula na quinta é sagrada. Me achei. Sim, sim, amei, achei, tá. Então, recapitulando aqui, só que agora de forma mais fácil. Seria um scalper da frequência, exatamente. Eu tenho um módulo desse aí, falando exatamente isso, scalper na frequência, pô. Lá dentro da comunidade fechada. Eu não sei se na CTI tem esse módulo. Mas a ideia é o quê, gente? Só para a gente formatar aqui e acabar de vez o rolê. A ideia é esse aqui, ó. Semanal. Abertura, mínima, máxima, fechamento. Só que no diário existe abertura, mínima, máxima, fechamento. Abertura, máxima, mínima, fechamento. Abertura, mínima, máxima, fechamento. Abertura. Entendeu? O desenho não ficou bom, não, mas a lógica é essa. Então, a ideia é que, caso você não consiga pegar a dinâmica do semanal, né, que é essa aqui, você vai pegar aqui. Eu vou colocar esse módulo lá, Tatiana. Eu vou colocar esse módulo lá. Na comunidade eu tenho, né? E para quem não está na comunidade, eu vou colocar algumas aulas lá na CTI. Vou ver com o Vitor, né? Porque eles que atualizam lá. Sobre fazer o scalper. Nada mais é do que isso aqui, tá? Então, por exemplo, daqui 44 minutos vai abrir uma nova vela aqui do diário. Como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Mano, os caras não sabem da comunidade. Espera aí que eu vou formatar aqui a ideia e volto à comunidade. Como que eu sei disso? Vem cá no gráfico diário, aperta D aqui, e aí aqui do lado direito, ó, aqui do lado direito, vai te mostrar quantos minutos falta para a vela fechar e abrir uma nova. Então, se você não sabe qual que é o horário que começa a nova vela do diário, saiba que falta 47 minutos e 56 segundos para abrir uma nova vela do diário. Então, você vai entender que é às 18 horas aqui para mim. Aí você olha para você e vê que horas que é agora. No SHA-USD, 47 minutos e 32. No SD-CAD, 47 minutos e 26. Agora você sabe que horas que a bendita da vela do diário vai nascer. Quer fazer uma aposta comigo? Eu vou apostar com você. Como que vai ser essa vela do diário aqui, ó? A próxima vela do diário do SD-CAD. Essa próxima vela do SD-CAD provavelmente vai ser uma vela positiva. Eu acho. E aí você vem aqui nos 5 minutos. Entende primeiro onde você está no 15? Onde que eu estou no 15? Vamos lá. Aonde que eu estou no 15? Está até desenhado aqui, velho. É bonito demais essa parada, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, que maravilha. Mais bonito que a Mona Lisa. Eu estou no 50%. Um, dois, três, do quarto ciclo. Olha isso. Caraca, moleque, tá maluco. 50% do quarto ciclo. Sexta-feira, quinta-feira, o preço tende a estar nas suas mínimas. Sexta-feira, o preço tende a dar uma recuada ou lateralizar. Já falei isso. E aí eu vou ter uma vela nascendo aqui, ó. Vou chutar, tá, galera? Ó, eu vou ter a abertura do dia aqui.
Vou pegar a abertura do diário, vou esperar nascer o primeiro ciclo, e o lado que esse negócio apontar, eu dou o tiro. Só que eu tenho uma preferência aqui. Se for na venda, eu vou buscar um alvo curtinho, 1 para 1. Aqui, ó. Pequenininho. 20 pipzinhos ali, ó. Se for na compra, eu quero um alvo um pouquinho maior. Pode ser 1,5, 2. Porque o prêmio, baseado na dinâmica da semana, baseado em tudo que eu já estudei, pode ser maior na compra. Ele pode vir fazer uma volta por ser sexta-feira. Está mapeado o que eu vou fazer no USDCAD. Eu vou fazer? Não vou. Porque eu não faço trade na sexta. Mas se eu tivesse que fazer alguma coisa valer na vida, era um desses dois trades. E se eu tomar o stop na venda, eu viro a mão na compra sem pestanejar. Às vezes até 2 vezes o lote da venda. Só que isso eu não falei para vocês. Esquece isso. Conseguiu pegar a ideia aqui, galera? Clareou ou escureceu? Deixa ver. Vou deixar. Provavelmente a abertura não vai ser exatamente aqui, né? Porque o mercado não fechou ainda. Mas eu vou deixar para vocês terem uma noção e eu vou mostrar isso depois, tá? Vamos lá. Para quem perguntou do Telegram, que não consegue conectar no Telegram, deixa eu